Olá, tá começando o 24º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela AlphaCode e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! E aí, depois do feriado? Olha, a gente teve muito feedback, hein? Acho que o pessoal aproveitou o feriadão para colocar os episódios em dia. Porque, poxa vida, esse fim de semana eu passei respondendo feedback muito legal, podem continuar mandando. Só nesses casos eu não sou tão ágil, né? Ontem chegou mais um monte de feedback, tô respondendo aos pouquinhos também. Pessoal dando muita dica de aplicativo, postando lá nos nossos grupos também de tecnologia, de produtividade. Então, eu e o Marcos estamos coletando todas as sugestões de vocês aqui, a gente vai testar tudo, né? Isso aí, eu disse isso há algumas semanas e felizmente vou ser... Chegou a hora do café! Meu café? Não ia perder a chance, né? Pois de colocar o café no começo do episódio. Mas pode continuar. A gente tinha algumas semanas recebido a maior quantidade de feedbacks até hoje. Essa semana quebrou o recorde com folga e com sobras, o que é muito legal, muito bacana ver que a galera segue descobrindo o podcast, tá querendo interagir, engajar com a gente, mandar as dicas, né, do que tá usando, do que a gente pode explorar. Muito obrigado, sigam fazendo isso. A Bia falou dos grupos, você quer dizer o grupo Produtividade Móvel e o Mundo Sem Fio. Mundo Sem Fio, exatamente. Fio. E o meu canal também, Garota Sem Fio. Eles estão em privado, por enquanto, para não receber spam e tal, né? Mas vocês podem mandar uma mensagem para mim no meu privado, no Telegram, @BiaKunze, que é lá que eu recebo todo o feedback de vocês e eu já solto os links diretão. É só pedir, tá bom? Boa. Então já vou começar engatando os feedbacks aqui, que senão o episódio vai ter 18 horas de duração. Então, eu vou começar pelo feedback do Fabiano Castelo. A gente comentou semana passada sobre as assinaturas. Eu falei se você assinar o Mercado Pago, Livre, nível 6, você ganha a Disney, ganha o Star Plus e tudo mais. Isso. E o Fabiano Castelo lembrou a gente que, uma dica que a gente não falou, é que do plano dele da Vivo, de fibra ótica, tem acesso ao Paramount, que é Paramount, acho que Plus. E eu pensei, excelente dica, eu também faço isso, eu tinha esquecido. Então, verdade. Ele tem um catálogo Paramount parecido com o do Amazon Prime, assim, uma coisa, acho que eu vi, sei lá, em um ano eu vi o Dexter, a última, e um pouquinho do Everybody Hates Chris, então não é exatamente um catálogo incrível, mas ainda assim, para quem assina o Vivo Fibra, você tem que entrar lá na parte de parcerias, é meio chatinho, mas eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para um guia para fazer isso, para ativar essa assinatura aí. Para quem assina o Paramount já tem como economizar, se é assinante da Vivo. E para quem é assinante da Vivo, tá aí uma opção nova de streaming para adicionar no rodízio aí de coisas para ver no tempo livre, né? E eu reforço aí que vocês consultem as plataformas que vocês assinam, as empresas das quais vocês são clientes, porque pode rolar muita promoção, muita parceria, e aí você consegue uma vantagem num serviço desses, assinando combo ou pegando um desconto numa determinada promoção. Tem que aproveitar, dar uma consultada aí na sua operadora de TV, de telefonia, plataformas de lojas online. Vale a pena dar uma consultada para ver se você não está perdendo alguma coisa. É isso aí. E de assinaturas também, o Lucas falou que para ele acha também que o Spotify anuncia de propósito músicas que a pessoa não vai gostar de escutar, porque ele falou, meu irmão só recebe rock, era Rammstein, era Angra e tudo mais, já ele só recebe propaganda de funk sertanejo, top Brasil, então acho que devem ser os opostos aí dos hábitos musicais que eles têm. Pô, mas Rammstein é legal, pode ouvir que eu recomendo. Rammstein, eu lembro que eles abriram pro Kiss aqui em São Paulo em 17 de abril de 99. Então, né, lá no Interlagos, um frio danado. Eu não consegui ver o show do Rammstein porque era tanta fila que eu fiquei pra fora, eu consegui entrar faltando, 10 minutos pra começar o show do Kiss. Eu e minha mãe estávamos lá pra ver o Kiss, mas o Rammstein não rolou. E na época eles eram relativamente desconhecidos, muita gente descobriu que a banda existia lá na abertura mesmo do show do Kiss. Isso. Mas é uma boa banda, né? O Rammstein é meio ame ou odeia, né? Então não tem meio termo, não dá pra ficar indiferente. Então, mas... Metal alemão, né? Metal industrial. Exato, então assim, exatamente. Né? Mas seguindo aqui também, o Cristiano Borges falou que ele somou as assinaturas dele e ficou assustado com o que ele gasta. Falei que isso ia acontecer com a galera? Ele falou que, parece uma coisa baratinha e tal, mas somando deu quase 2 paus aí por ano.
O que é bastante, né, claro. Verdade, verdade. Pessoal perguntando se eu não somei os meus, deixa eu explicar para vocês. Eu testo muita coisa, cancelo, volto. Não somei porque eu tô sempre alternando e tem coisa que eu assino um mês, não assino outro mês. E quanto a serviço de streaming, no momento é só... Não sei se o YouTube dá para considerar o premium. Tá, vai, vou considerar streaming, vai. Já que tem outras coisas junto, tem música também. Mas... aí o Prime, né, que eu já tinha falado. Mas é aquele negócio, eu vou, volto, cancelo, depois assino de novo. Agora eu tô pensando em colocar Netflix de novo, só pra ver uma série nova que me recomendaram lá. Então, é difícil pra mim fazer os cálculos. Mas se quiserem que eu calcule aqui os aplicativos de produtividade apenas, eu faço a continha pra vocês e eu falo no próximo episódio, tá bom? Boa, só pra matar a curiosidade do pessoal e confesso, a minha também. Agora, um outro feedback também, um follow-up que o Cristiano mandou pra gente, é que ele adorou, Bia, a sua ideia de um browser com ferramenta aprimorada de privacidade e segurança. Ele falou que ele com certeza assinaria, porque ele já teve muito problema relacionado a isso no passado e foi uma dor de cabeça enorme para poder resolver. Olha, tá na hora da gente fazer um browser nesse estilo aí, que eu acho que... Tá, no começo não vai ter muita adesão, talvez o pessoal que é mais ligado em segurança, o que é bom, ter um pessoal mais engajado no início de um serviço novo. Mas eu vou repetir o que eu falei no episódio passado. Daqui um tempo vai ser um Deus nos acuda e vai ter muita gente querendo esse tipo de aplicação, de serviço de segurança para navegador especificamente. Porque, olha, o negócio tá feio, viu? Pois é, né? E já que a gente tá falando de browser seguro, nós falamos também do DuckDuckGo, né, anteriormente. E agora o serviço lançou uma proteção contra rastreamento entre aplicativos no Android. Eu já instalei no meu aqui, já ativei e é bem interessante. O que ele faz? Ele detecta quando outros aplicativos do seu aparelho estão prestes a enviar dados para qualquer uma das empresas de rastreamento de terceiros. Então, olha só que interessante, é o DuckDuckGo estendendo seus tentáculos para outros aplicativos do sistema para reforçar a segurança. Acho isso bem interessante porque o browser é meio que um canivete suíço no seu dispositivo, né? Os aplicativos acessam as informações do seu navegador e o navegador também acessa informações do seu aplicativo. Basta ver o Facebook, que acho que é um dos pioneiros em usar recursos do seu sistema para rastrear tudo que ele tem direito, tudo que você faz no seu aparelho. Então isso já virou não é de agora, virou uma tendência, a gente vê a maioria das redes sociais e serviços de internet em geral fazendo isso. O DuckDuckGo percebeu esse nicho e colocou essa opção. É só você atualizar o seu navegador e procurar nas configurações lá e ativar essa configuração específica, não precisa instalar nada mais. Bem bacana essa iniciativa. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para quem quiser baixar. Muito bem. Agora, Bia, você falou semana passada do que você queria ver, né? Ia dar a groselha danada, aquele negócio do WhatsApp em múltiplos aparelhos e tudo mais, né? O risco que tem isso aí para alguém tá com a conta do WhatsApp instalada no aparelho que a pessoa não sabe que tá e outra pessoa tem acesso. E aí o Fabiano Castelo, que mandou feedback agora há pouco, falou também sobre isso, né? Ele falou que tá usando o WhatsApp em múltiplos devices há meses já e funciona muito bem. Ele falou que dessa questão de privacidade que você comentou, né? O chefe vê o que o funcionário tá fazendo e tudo mais. Isso só acontece se a pessoa permitir, porque para associar o dispositivo, você tem que logar por QR Code a partir do telefone e em algum momento também, a partir desse ano, eles passaram a solicitar biometria antes de fazer o login. Então são algumas etapas de segurança para tentar, pelo menos, impedir que isso aconteça. Eu acho que eu me expressei mal, porque eu falei do chefe ver o que o funcionário está fazendo. Não é rastreio, não. É a famosa técnica do pescoção. O chefe passa ali na sua baia, dá uma pescoçada para ver o que você está fazendo, as janelas que estão abertas, esse tipo de coisa, entendeu? Foi isso mais ou menos que eu quis dizer. Porque já que você vai usar o WhatsApp no seu desktop, porque ele vai ficar ali, uma janela vai ficar visível, outras pessoas podem olhar pela técnica do pescoção mesmo. E outra, né? A pessoa não está no escritório, mas o chefe está no escritório, pode ir lá ligar o computador e acessar mesmo assim. Acho que são esses casos, não de rastreamento remoto, mas de mão na massa mesmo ali, de alguém pegar o dispositivo e ver, entrar no WhatsApp e ver o que estava sendo conversado aqueles ali. Aqueles grupos esquisitos que as pessoas participam, né? Então, né? Isso é diferente, por exemplo, de, sei lá, você tem um Slack, um Microsoft Teams, que dependendo da configuração, também os administradores e administradoras da conta têm acesso às mensagens, aos DMs e grupos ali, porque
do lado da empresa até dá para entender querer ter esse controle, mas é sempre bom todo mundo que está envolvido na brincadeira saber que isso pode acontecer. Né? Então, são casos diferentes aí, mas ainda assim acontece. É verdade. Eu sei que muitas empresas usam o próprio WhatsApp como uma plataforma de comunicação, né? Já que todo mundo tem, está todo mundo funcionando, mas eu recomendo que a empresa adote um mensageiro próprio, né? Seja um comercial que já tenha pronto, ou da intranet dela, não importa. Por quê? Por causa das distrações, né? O WhatsApp eu acho que é o maior responsável pelas distrações no trabalho, nos estudos, hoje em dia, né? Tem que saber usar com sabedoria, porque a tentação de olhar quando aparece alguma coisa, ou mesmo quando você desliga as notificações e você tem aquela sensação de que está perdendo algo. Tem até um nome em inglês, se alguém me lembrar disso. Fear of missing out, FOMO. Isso, FOMO. Nossa, eu acho tão engraçado isso. É a ansiedade que você sente por estar perdendo alguma informação que possa estar circulando e você não está vendo. É bizarro isso, né? Mas um mensageiro dedicado vai manter as pessoas mais focadas, sim. E você pode fazer isso também em grupo de estudos, entre outros, né? Para escapar um pouquinho do WhatsApp e de suas distrações. É isso aí. E sabe que, além do FOMO, tem o JOMO também, que é The Joy of Missing Out. A pessoa está orgulhosa de não estar ligada no que está acontecendo, assim, você vai ver que, Copa do Mundo, eu não ligo para isso, eu não estou acompanhando mais, dane-se. Assim, né, quem tá ali se promove, esse filme, eu não quero ver esse filme, a sensação é essa, é a alegria de estar por fora. Eu tava nessa agora, não faz nem meia hora, tava eu preparando aqui a nossa gravação, aí dei uma espiadinha nas pautas, abri o Twitter, já vi que a Argentina tava levando um fumo da Arábia Saudita, lá se foi a minha concentração e o meu foco. Corri pros memes, né, memes com Messi, aquelas coisas que a gente já sabe. Agora, seguindo aqui, ainda mais ou menos nesse assunto de espionagem no trabalho e tudo mais, pintou uma thread faz uns dias no Twitter que explodiu de polêmica sobre trabalho remoto, né? Um cara chamado Fernando Freitas Alves fez essa thread de pessoas que têm múltiplos empregos e deveria estar se dedicando a um emprego só, tem 2, 3, 4, 5, 6, e aí nenhum dos empregos sabe que tem os outros empregos, e aí a pessoa acaba não trabalhando em nenhum e só ganha dinheiro ali em cima de todo mundo. Isso gerou uma polêmica gigantesca, e eu entendo a polêmica porque essa não é a regra, né? E aí ele pegou casos lá do Reddit, né? Que tem um Reddit que é de pessoas que fazem isso e tudo mais. O problema é que, do jeito ali, que a minha impressão, tá? Que ele explicou isso, parece que todo mundo que quer trabalhar de forma remota quer enganar a empresa, quer ganhar em cima, Cuidado. né? Então, não foi bem por aí. Isso gerou uma discussão gigantesca, né? Eu vi algumas discussões nos fóruns que eles têm. Eles classificam como J1, J2, que é o Job 1, Job 2, etc, né? E eu achei muito engraçado, assim, bizarro, né, digamos assim, eles trocando dicas, assim, por exemplo, o que fazer se agendarem uma reunião em 2 empregos ao mesmo tempo, assim, como é que você faz para burlar, disfarçar que você está em outra? Olha, umas discussões que vocês não acreditariam se vocês vissem. Bom, a thread tá lá para quem quiser dar uma olhadinha. Eu fiquei cansada só de ler a thread. Não sei como é que essa gente consegue. Na thread lá tinha, eu tenho aqui um barulho de bebê chorando, deixa eu passar para você aqui, aí você põe aí, você poder fugir e tal. Assim, é claro que isso não é legal de fazer. E essas pessoas são as más agentes aí nessa história, mas um alerta só é que essa não é a regra, né? E o que ficou parecendo é que era isso, e muita gente falou, cara, não é por aí, né? Você tá fazendo um desserviço contra o trabalho remoto de um jeito mais abrangente, porque se, para quem já trabalha direito, que é a maioria, a chefia já tem o medo, a crítica, não, a pessoa tá em casa e não tá trabalhando, né? Esses rumores que tem cara de rumor de TikTok, assim, não, as crianças estão fazendo, ninguém tá fazendo isso, mas no TikTok ficou famoso que as pessoas estão fazendo isso, enfim, né? Então ficou com essa carinha de rumor de internet mesmo, é um grupo lá do Reddit fazendo isso e não é a regra. A discussão foi justamente em cima dessa e teve uma discussão muito mais profunda que acho que nem daria pra gente explorar aqui, que é sobre isso, não fazer isso, mas ainda assim, a pessoa precisar ter 2, 3 empregos, que é tipo o pai do Chris, né, aquilo que a gente comentou agora do Everybody Hates Chris agora há pouquinho, porque hoje o pêndulo foi muito pras empresas, pra chefia, patronato e... Enfim, a galera precisa ter mais de um emprego, senão as contas não fecham no final do mês, né? Então,
Não é nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? Nesse meio, nessa zona cinza que mora todo mundo nessa situação. E o trabalho remoto acabou virando assim, o bode expiatório da brincadeira para reforçar o ponto de quem fala, não, trabalho é presencial, é aqui, eu quero ver todo mundo trabalhando, porque aí sim eu sei que vocês estão sendo produtivos, o que, dependendo da situação, não sustenta. Muito bem, ó. Agora uma outra coisa, essa bombou nessa semana, especialmente no Brasil, por conta de uma infelicidade cacofônica, foi uma alternativa muito específica ao Twitter, né? Pra quem tá buscando aí redes sociais pra ir, caso o Twitter vá por água abaixo. Ah, eu sabia que o Marcos ia deixar pra mim pra falar o nome da rede, né? Você pode soletrar se você quiser. Não, tudo bem. Na CBN eu falei cool. Ah, pronto. A pergunta que não quer calar, Marcos. Você já abriu um cool? Eu fui correndo, quando eu vi que tinha explodido de popularidade a rede por causa do nome, né? Esse é o barulho que, sei lá, a coruja faz em inglês, e é o nome do passarinho também, que é sei lá, é o logotipo, é o mascote ali da rede. É um passarinho amarelinho, um pintinho amarelinho, pra gente tirar mais sarro ainda. Aproveitar os memes, é um pintinho amarelinho. Eu fui lá abrir a conta, nem tinha nem contado pra ninguém, não segui ninguém, não tem ninguém me seguindo ainda. Eu só fui lá pra garantir o nome, porque vai que é essa que vira a rede, né? Mas foi muito engraçado ver todo mundo só por causa do nome da rede, indo atrás lá e abrindo a conta. E eu fico imaginando nos servidores, eles são indianos, né, a plataforma? São indianos, exatamente. Imagino da noite pro dia ver milhões e milhões de brasileiros se inscrevendo e falando, nossa, somos famosos no Brasil, vamos lá, né, reforça servidor e tudo mais, e no fim das contas é só porque todo mundo achou engraçado, né? Eles levaram um susto, porque foi uma invasão brasileira, e vocês sabem que brasileiro, quando resolve invadir em bando algum serviço, é um Deus nos acuda, né? Então eles começaram a preparar servidor, aí o serviço, um monte de gente começou a baixar e começou a derrubar o servidor, aí todo mundo falando, o cu caiu, aquelas brincadeiras lá, né? Mas o pessoal conseguiu instalar, criou usernames e tá bem ativo lá. Eu acabei criando o meu também, já que tava todo mundo entrando, né? Por que não? Criei lá a continha, não tô postando muito, assim, tô entrando esporadicamente só pra ver se tá vingando. E é engraçado que o que eu vi até agora, basicamente, é uma rede social pra falar do nome da própria rede social. Porque só tem trocadilhos na minha timeline até agora. E esse é o grande lance, sabe? É o pote de ouro, mas é também o fundo do poço. Porque se tá bombando, para eles é ótimo, eles estão conseguindo uma base grande de usuários aqui no Brasil. Mas o perigo é as pessoas ficarem só nisso, a piada cansar e rolar um ghosting, né? Um abandono da rede social aos poucos. Então, eu tô bem curiosa para ver se essa empolgação que tá acontecendo nesse início vai se manter. Porque outra coisa que eu vi é que quem criou conta lá não saiu do Twitter, embora esteja todo mundo tacando pedra no Elon Musk, falando. Eu não vi ninguém deletando a conta por enquanto. Acho que tá todo mundo com essa mesma sensação. Vamos ver no que dá, vamos ver o que tá rolando lá. Eu vou abrir o meu aqui para ver agora o que tá rolando. Eu ainda realmente não fui muito nessa rede, né? Mas eu criei a conta, postei lá no Twitter, falei, tô lá também, quem quiser. Nossa, tem 247 me seguindo. Olha lá, tá vendo? O pessoal tá bem animado mesmo. O pessoal tá animado mesmo. Estão entrando, estão seguindo. Eu prometo que eu vou seguir o pessoal que eu pedi pra postar pra mim lá no Twitter, quem tava seguindo, né? Então, interessante. E me lembra muito o Twitter dos primórdios. Me perguntaram isso também, né? O que eu tô achando até agora? Lembra muito o Twitter dos primórdios, né? Aquela timeline clean. Só não tem lá o que você está fazendo, que essa era a pergunta do Twitter nos primórdios, né? Até 2009, mais ou menos, né? Mas, como eu falei, o meu receio é que as piadas de quinta série se esgotem, o pessoal canse e comece a abandonar a rede aos poucos. Então, os indianos vão ter que rebolar para segurar o interesse dos brasileiros, viu? Isso me lembrou, sabe o quê? Teve um aplicativo que ele era uma espécie de mistura de Evernote com Dropbox. Era mais Evernote há muito tempo. E o nome do app era Rego. E aí, quando você lia em português, era Rego.
E aí, os textos todos assim, tem coisas importantes, guarde no rego. Tem as fotos que não quer perder, guarde no rego. E aí também foi assim, da noite pro dia explodiu, o Brasil invadiu a rede social, não era uma rede social, a plataforma, né? Todo mundo criou a conta no Regal. E aí deu, sei lá, 2 meses, ninguém tava mais por lá, né, e tudo mais. Eu lembro de matéria sobre isso, até ajudei eles os textos deixar menos incriminatórios ali, dependendo do que eles queriam fazer pra tirar um pouco a associação, né, mas assim manter a base de usuários pros textos em português, mas enfim, não deu, né. Agora, sobre o coup, uma coisa que eu achei muito bacana que você compartilhou lá no Twitter foi que eles tinham já uma certa preparação para contas de pessoas famosas e garantir que era você mesma que estava fazendo a sua conta de garota sem fio, né? Com a proteção do nome. É verdade. E surgiram tantas redes sociais alternativas nos últimos tempos, né? Você falou do Mastodon também. Teve a rede do Trump e mais algumas outras. Eu não lembro exatamente em quais que eu criei uma conta, mas eu lembro que eu vi que só tinha maluco. Eu falei, criei a conta e deixei lá e realmente não segurou o meu interesse. E independente de maluco ou não, o desafio para uma rede social realmente é ser uma plataforma interessante para troca de ideias. Quando pessoas com ideias muito parecidas entram numa rede, a tendência é que ela fique mais chata mesmo em pouquíssimo tempo e as pessoas abandonem. Então não adianta você falar, não quero conversar com gente assim, não quero conversar com gente assado. Bom, gente, o mundo é assim, a gente convive com pessoas com pensamentos diferentes. Tem maluco, tem doido, tem gente equivocada, mas o mundo é assim. Agora, quanto à área criminal, bom, aí é a justiça que cuida. Mas a gente tem que aprender, assim, a conviver com o diferente. Eu não tenho problema nenhum em conviver com ideias diferentes das minhas, conversar, desde que se mantenha um nível civilizado, né? Evidentemente. Mas eu acho que botar toda essa discussão de rede social para o lado ideológico é condenar a própria rede social a um ostracismo precoce. Então, vamos ver se isso acontece com o Mastodon também, além do Clue, né, que a gente está falando aqui, entre outras redes, se elas vão realmente se manter. E vamos ver o que o Elon Musk vai fazer com o Twitter, né? Tá rolando todo um suspense, aí o que ele vai mexer. Ele suspendeu, por enquanto, lá os blue checks, né? Tá analisando um monte de coisa. Mas ontem ele postou ainda que bateu um recorde, né? De novos usuários no Twitter. E lá ele postou os números, tá todo orgulhoso. É legal isso. Ô, Elon, se você estiver me ouvindo aí, aproveita que você tá com essa bola toda e tal, dá uma limpeza no Twitter, varre esses bots pro fundo do poço, vai perder uma base grande, mas eu acho que a rede vai ganhar em qualidade e os anunciantes acabam voltando depois. A parte de anunciantes lá tá bem complicada mesmo, porque, enfim, eles estão com problemas lá até. A equipe que cuidava de anúncios no Twitter foi todo mundo mandado embora e as marcas retiraram os anúncios porque as pessoas de confiança lá dentro não estavam mais lá e tudo mais. Teve marca que falou, pausei a campanha faz 2 meses, estava ativa a hora que eu fui olhar lá e não tinha ninguém pra conversar. Então tá meio confuso. Tá bem confuso e... Bom, vamos ver o que vai acontecer. Né? Isso de você, da plataforma girar em torno das ideologias, a gente viu 2 exemplos disso. Nessa rede do Trump mesmo, que ele abriu aquela Truth Social, que era aqui vocês terão liberdade de expressão e tudo mais. E aquela Parler também, que foi a mesma coisa, que foi onde os banidos do Twitter se juntaram na Parler, que foram os que organizaram lá aquela confusão toda. Não todos, óbvio, mas muito deles no Capitólio americano. E que recentemente o Kanye West falou que ele quer comprar, porque ele ficou também bravo lá com o Twitter, porque ele xingou os judeus. O Twitter falou, não, assim não pode. Ele falou, pode sim, agora eu vou comprar minha rede, vou fazer o que eu quiser. Comprou lá o Parler também, então tá na mesma situação lá. Mas uma que eu tenho visto que tá começando a pegar um pouco de tração, que ela é do ex-CEO do Waze. Ela se chama Post.news, é o cara Noam Bardin. A proposta é, assim, todo mundo vai querer fazer isso, né? O Twitter, antes de virar esse Twitter que a gente conhece hoje. Então, porque você lembra, eles falam assim, lembra que a rede social era divertida, te trazia ideias novas, né? Com pessoas bacanas, que te faziam ficar mais inteligente e não esvaziavam o seu cérebro, né? Lembra quando você não perdia tempo, ficando bravo, entrando aqui, só ficando triste e tudo mais? Então, eles falam sobre, aqui pode ter a galera discordar, mas com respeito, sem insulto, sem ameaça e tudo mais. Eles falam, a gente quer trazer isso de volta com essa Post.news,
tá com lista de espera, assim como várias redes que estão surgindo como os planos B ao Twitter, né? Todo mundo cria, é o que você falou, né, Bia? Cria as contas nas novas redes, mas continua no Twitter para ter só ali guardado. Caso essa próxima rede seja a próxima grande coisa, não perdeu o nome, já tem uma presença lá e tudo mais. Então essa Post News, pelo que eu tô vendo, até pelo nome, né, pra galera de imprensa e a parte específica de notícia, jornalismo, é quem o pessoal tá mais, não ativo ainda porque eles estão com a lista de espera, mas estão se ativando e se organizando para ir para lá. Eu vi a Kara Swisher, por exemplo, postando já algumas coisas por lá, que ela tá com acesso à conta. Quando eu criei a minha conta, eu tava com uma lista, eu tava, sei lá, no 3 mil alguma coisa de lista de espera, tá com 15, 20 mil. Então tá aumentando aí essa base de pessoas aguardando, não sei quantas que já tem acesso. Da última vez eram tipo 1.000 e poucas, então para quem se inscrever agora vai demorar. De qualquer forma, tem essa aí pra galera, quem quiser já ter mais uma alternativa na manga, eu vou deixar aqui o link na descrição do Post News para o pessoal poder fazer essa continha aí. E o Mastodon também, né? Eu tô vendo, sei lá, de uma semana pra cá, eu não falei que o Mastodon você tem o seu nome de usuário e em qual servidor você tá. Então é meio confuso, mas o pessoal tem me achado lá. Falou, olha, que curioso, nem divulguei em lugar nenhum, mas eu tô vendo o pessoal migrar um pouquinho ou reativar essas contas aí do Mastodon, mas tá todo mundo, é isso, ou posta no Twitter e posta no Mastodon, ou na Post Social a mesma coisa, ou a conta inativa, tá acontecendo alguma coisa no mercado em preparação aí, caso dê ruim no Twitter, né? Bom, e falando de novos aplicativos, novas redes, deixa eu aproveitar, porque já é bem esse assunto, tirar um minutinho do episódio, para agradecer a AlphaCode, que está patrocinando aqui mais uma vez o Área de Trabalho, e é a empresa certa para você tirar o seu projeto de um aplicativo novo, de um aplicativo que você tem que atualizar, do seu produto, da sua empresa, do seu projeto, tira do papel e faz com quem sabe o que está fazendo, que é o AlphaCode, com desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o Área de Trabalho. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se essa é a sua situação, você tem um aplicativo que está encostado faz tempo, que você quer reformular, quer começar do zero, ou se você nem tem um aplicativo, né, que você está precisando fazer o aplicativo para o seu trabalho, para o seu produto, para o seu projeto, para sua startup, coisa desse tipo, entra em contato com a AlphaCode que eles podem te ajudar com um desconto ainda por cima só porque você escuta aqui o Área de Trabalho. Para fazer isso, é só você acessar o endereço alphacode.com.br, alphacode.com.br, bate um papo com eles, comenta aqui, escuta aqui o podcast e explica a sua necessidade e pronto, você tira o projeto de fazer o aplicativo, de atualizar o aplicativo com desconto ainda por cima, só porque você escuta aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, alphacode.com.br e dá o primeiro passo para resolver de vez o seu novo ou a versão nova do seu aplicativo com quem sabe o que está fazendo. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio mais uma vez aqui do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. A gente está sempre falando de aplicativos novos, testando novidades. Tá aí, se você tem uma demanda ou tem uma ideia e gostaria de tirar do papel e tornar ela real, só que você não é programador e não tem meios para isso, você pode contratar alguém que faça isso para você. Basta você desenhar suas ideias e deixar por conta do pessoal da AlphaCode. Agradeço muito ao AlphaCode por patrocinar e acreditar no nosso trabalho. Muito obrigado. Agora vamos lá, seguindo que com ainda estamos em follow-up, mas já vai entrar aqui na parte principal do assunto do episódio de hoje. Você falou sobre uso inteligente de calendário e tudo mais, e pintaram algumas recomendações, né, de calendários mais inteligentes aí para a galera poder usar? Verdade. Rolou um gancho interessante, né? A gente está falando em criar aplicativos, aprimorar aplicativos. O que está faltando realmente em termos de produtividade? Parece que a gente já tem tudo no mercado, né? Tudo que você quiser, você vai lá na App Store, na Play Store e encontra essencialmente dezenas de opções para uma tarefa que você deseja. Mas a gente tem uma tendência nova chegando aí no mundo dos aplicativos, que é a inteligência artificial. Eu acho que esse vai ser o grande big hit aí nos próximos anos em termos do mercado de aplicativos, porque machine learning, inteligência artificial, já é uma tônica presente aí em muitos serviços online, em redes sociais, e está na hora de trazer isso também para tarefas, projetos, calendário, por que não, né? E a gente recebeu aqui um feedback sobre o uso inteligente do calendário, que é do Rodrigo Rocha,
Ele falou do Reclaim.ai, que reorganiza o calendário de equipes. E também tem o feedback do Leandro, que falou do Chrome. O Chrome simplificou o processo de calendário, né? Eles têm vídeos, tutoriais no YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha, o nome do aplicativo é Chrome, C-R-O-N. E ele diz que não substitui, não reinventa o uso do calendário, mas parece ter potencial, principalmente porque foi vendido para o Notion. O Notion está apostando muito em inteligência artificial, né, Marcos? Pois é. A gente vai falar dessa iniciativa específica de IA que eles anunciaram na semana passada, no dia seguinte à nossa gravação aqui, né? Lady Murphy, total, mas anunciaram isso aí, deu para marinar essa ideia na nossa cabeça para a gente poder falar sobre isso. Mas esse Reclaim.ai eu já tinha visto, acho que eles tinham talvez anunciado em algum podcast que eu escuto, que é para deixar a inteligência organizar e reorganizar o seu calendário, ou das equipes também que estão envolvidas ali. E com isso, a ideia é que as pessoas parem de perder tempo organizando o calendário para dar tempo de trabalhar, né? E deixa a inteligência fazer isso, o que é um conceito interessante, eu acho que é promissor, mas tem que ser feito com cuidado, porque senão você acaba perdendo, talvez, compromissos se a entrega dessa informação não for muito bem feita. E esse Chrome, esse eu não conhecia, acho bacana. O fato do Notion ter comprado... Aliás, tem muita movimentação de compras, né, ultimamente aqui nesse mercado. A gente falar sobre isso também, né? Mas o fato do Notion ter comprado imputa ali um pouco mais de confiança até na plataforma e no futuro dela, do que ser mais uma startup fazendo uma ideia aí e, no fundo, torcendo justamente para ser comprada, né? Você testou um deles, ou os dois, talvez, né? O Leandro falou, provavelmente vem integração por aí. Faz todo sentido integrar um serviço de calendário dentro do próprio Notion. Isso é uma coisa que a gente está vendo também, nessas, especialmente em plataformas que são ligadas com trabalho em equipe, todo mundo querendo ser uma solução unificada do trabalho, né? Então a gente vai falar isso, esse não coube aqui nem na pauta, nem para falar a fundo nos follow-ups mesmo, mas alguém comentou com a gente sobre o ClickUp, que também está querendo basicamente ser essa solução única de gerenciamento de projetos, produtividade, gerenciamento de agendamento de reuniões e calendário e tudo mais, que eu tenho usado lá com o pessoal da Alura para fazer o Bolha Dev e tem funcionado, um spoilerzinho sobre isso aqui. Mas o principal apelo das plataformas todas, especialmente esse Reclaim.ai, está no nome, né? Você traz de volta aí tempo para você poder trabalhar e sem ter que perder tempo organizando o trabalho, porque aí mata um pouco a proposta, né? Mas você mexeu em algumas dessas, não mexeu? Você mandou uns prints e tudo mais que você estava experimentando ou não? Então, até queria falar do Todoist, né? Que ele tem já um grauzinho de machine learning ali dentro. E eu gosto muito da função de reagendar tarefas, né? Às vezes tem aquela tarefa que você não pôde fazer, não deu tempo, e você precisa reprogramar, e você vai abrir o calendáriozinho ali para ver para quando. Ele aprende, né? Quando aquela categoria de tarefa que você não cumpre, para quando você tende a adiar ela, e ele já sugere. Então, isso é muito bacana, funciona super bem. Então, ele quer reagendar para segunda-feira, para início da semana que vem, no caso, né? Opa, legal, para início da semana que vem. Então, como eu monto sempre a minha lista de tarefas e faço o meu planejamento no domingo, ele sempre sugere as coisas que eu mando um delay para segunda-feira, que é a semana seguinte, quando eu replanejo as minhas atividades, né? Tem a função do Karma também, para saber o seu nível de produtividade. Eu acho bem interessante, né? Até mandei um print da minha tela para vocês aí, porque perguntaram, né? Tem o grão-mestre, tem o iluminado. Eu ainda não sou iluminada, não. Eu acho que eu decresci um pouco, porque durante a pandemia, até expliquei isso para vocês, eu dei uma freada no uso de ferramentas digitais e fiquei um pouco no papel, porque eu realmente estava maltratando os meus olhos. Então eu comecei a usar um pouco mais de papel, freiei o digital, dei uma diminuída aí no uso de telas e tentei usar com um pouco mais de sabedoria, né? Para não sacrificar tanto a minha visão. Então, o Todoist ficou um pouquinho de lado. Ele ficou basicamente para as tarefas recorrentes que eu já tinha. E as minhas tarefas de estudo, de trabalho também mantive lá. Mas as de estudo, eu acho que eu até comentei isso aqui, coloquei num plannerzinho separado, de papel mesmo, para evitar ficar abrindo um dispositivo e ficar olhando toda hora. De iluminado do Todoist, só conheço o Sérgio Miranda, que eu lembro que ele comemorou
efusivamente quando ele chegou nesse nível. Sérgio, Um abração pra ele, saudade dele. E, né, eu tenho, como eu comentei aqui alguns episódios, eu tenho utilizado o aplicativo nativo mesmo do iOS de lembretes e eu sinto falta dessa funcionalidade de ter um pouco mais de flexibilidade no reagendamento de uma tarefa ou do lembrete. Então, sei lá, uma conta vence dia 15. Dia 15 é sábado. Aí tem adiar por 1 hora, adiar para amanhã, ou uma outra opção que não ajuda muito. Eu queria poder, adia até segunda-feira, assim, me deixa escolher para quando isso tem que aparecer de novo. Não tem essa opção fácil. Dá para entrar no aplicativo e fazer. De aprender, né? Então. Eu acho que o aplicativo deveria aprender. Quando você Exato. É isso que eu falei do Todoist. Quando você começa a adiar tarefas, ele começa a prestar atenção nas tendências de adiamento, né? Essa categoria ele sempre coloca para início da semana seguinte. Já essa categoria ele coloca pro final da semana. Então, sim, é interessante que o serviço aprenda de acordo com os seus hábitos para fazer melhores sugestões. né? E volta aquela discussão de que o aplicativo nativo, geralmente, ele serve para você ser útil para a maior parte de usuários, uma base grande, né? Se for uma coisa que precisa ir além de uma funcionalidade mais básica, aí é hora de você ir atrás de um aplicativo específico que só faz isso da vida, ao invés de fazer isso mais um monte de outras coisas, né? Então, é que o Todoist é isso de assim, toda terceira, segunda-feira do mês você me mostra esse alerta, que é diferente de a cada 21 dias, porque você pode cair no fim de semana e coisa assim. Então, esse tipo de inteligência para dia útil, dia de descanso, isso é muito poderoso mesmo do Todoist e faz falta no jeito nativo que eu tenho tentado fazer. Aqui é para lembretes do iOS. E a gente vai mudando os hábitos, né, Marcos? Eu acho que a gente vai mudando o nosso estilo de uso. Então, a partir do momento que os usuários começam a pressionar as plataformas a se adaptar aos novos estilos, com certeza tem aí uma solicitação em massa e as empresas acabam adaptando a essa demanda. Eu acho que isso vai acontecer também com relação a lembretes, entre outras coisas. Já mudou com relação à internet banking, né? Eu já tinha comentado isso aqui. Antes eu organizava as minhas tarefas, tudo de pagar a conta numa única categoria e juntava para fazer tudo num dia próximo, né? Por quê? Porque você tinha que sentar no seu computador, colocar o token, era uma novela para você abrir o site, autenticar. Hoje não, você pega o celular ali com o código de barras, você já paga a conta, isso se você já não tiver ela no digital. Então, um processo que levava muitos minutos, às vezes 1 hora, 2 horas que você tinha que separar para cuidar das finanças, você faz em pouquíssimos minutos. Então, isso tudo vai mudando. Isso vai mudando conforme... eu acho que a escala, né? Vai mudando conforme a escala. É isso aí. Agora, quem também virou notícia, a gente falou da aquisição da Chrome pela Notion, foi o Evernote, né? Seu querido Evernote. E aí? Você tá tranquila? Não. Eu não conhecia a empresa, né? Fui lá dar uma olhadinha, né? Se chama Bending Spoons. E estão falando em migrar, fazer backup das notas. Backup das notas eu sempre fiz, independente de querer migrar ou não. Mas eu vou esperar um pouquinho mais, vou acompanhar as movimentações aí. Não tenho medo de perder minhas informações, nem nada por enquanto. E vamos ver, é muito cedo para dizer se vale a pena migrar ou não. Até agora tudo vai ser mantido, pelo que a empresa falou e se posicionou, não vai ter mudanças no primeiro instante, então não tem por que a gente se movimentar agora, pelo menos agora. E o Matheus Rodrigues sugeriu o Nimbus Note como um possível substituto. Já tô testando, tá, Matheus? Vou falar dele em breve nos próximos episódios. Aquisições são sempre complicadas. Eu não uso o Evernote há muito tempo, eu usei durante um bom tempo, mas faz tempo que eu migrei para fora dele. E o Evernote, a minha impressão é que ele estava parado no tempo há muito tempo, o que não quer dizer que é uma coisa ruim se a estrutura continua crescendo, né? Você vê que eles estão trabalhando, o aplicativo continua funcionando e tudo mais, só que eles tentaram por algum tempo... agora é colaborativo com notícia e uma lojinha junto, não sei o que lá, se perderam um pouco na missão. Aí trocaram, acho que a liderança falou, gente, não, esquece, a gente faz isso, a gente faz só isso, só que muito bem. E beleza, né, mas ainda assim a impressão é que eles estavam um pouco engessados na própria operação. Então essa Bending Spoons eu nunca tinha escutado falar também, né, e é curioso ser uma empresa desconhecida, mas que tenha tido bala na agulha para comprar o Evernote, que é assim, um dos aplicativos maiores, mais tradicionais desse segmento dele. Então, é claro que dá para entender porque você está insegura sobre o futuro dele, mas
E o anúncio dessa aquisição... O Notion é muito legal. O Notion sim, é muito sim, sim, legal, sim, sim. É um belo concorrente. É mais descolado, tem umas funções que realmente faziam muita falta no Evernote. Mas como eu já falei, eu não sou entusiasta de nenhum dos dois, assim, enfaticamente, porque eu sinto falta de gerenciamento de notas com a caneta. Uhum. Então, o que eu sugeri ao Evernote é fazer uma integração de notas usando a caneta. Quem sabe integrar com o Samsung Notes, seria fabuloso, porque um tempo atrás já houve uma parceria da Samsung com os Notes, que se chamava S-Notes na época, e você tinha todas as notas dentro do Evernote ali que você escrevia no S-Notes, no caso, né? E podia pesquisar, olhar com calma. Você não tinha ferramenta de edição, mas já quebrava um galho, já tinha as buscas do Evernote dentro das notas, já era fascinante. E se você fazia alguma alteração, né, com a caneta, você fazia no S-Notes e espelhava no Evernote. Funcionava super bem. Eu adorava e é uma pena que a parceria terminou. Mas fica a dica aí, por que não reativar, né? Né? Um bom jeito de você crescer a sua base de usuários é você se integrar onde as pessoas já estão, né? E eliminar o atrito para você não sair de onde você está, mas ainda assim guardar ou gerar esse conteúdo também em algum outro lugar. Então, o anúncio da aquisição, ele foi o anúncio mais assim, padrão possível desse mercado. Gente, compramos... ou fomos vendidos, isso vai dar para a gente mais flexibilidade para desenvolver o que a gente quer, cumprir a nossa missão com respaldo aqui de uma empresa que também está na mesma vibe que a gente, mas não se preocupem, nada vai mudar. É claro que vai mudar, vocês foram comprados, mas nada vai mudar, fiquem tranquilos, as funcionalidades vão continuar existindo, isso vai dar mais chão para a gente aí poder fazer as coisas. A gente já viu isso 600 vezes nos últimos 2 anos, né, só nesse mercado, e geralmente depois de 1 ano, 2, 3... as coisas começam a mudar, é natural, né? Afinal, essa Bending Spoons comprou Evernote por algum motivo, né? Claro. Não que seja um motivo escuso, mas ainda assim eles têm alguma intenção ali, que não seja... E não é uma intenção maligna, mas eles têm um objetivo com essa compra, né? Então, não dá para apostar que daqui a 3 anos o Evernote vai estar igual ele está hoje, o que não quer dizer que seja uma coisa ruim, né? Pode ser bacana, pode ser uma evolução que seja forçada ainda assim, que eles estavam precisando para voltar a ter um pouco mais de sangue nos olhos ali e concorrer no ano 2022, 2023, com as plataformas que seguiram evoluindo. O Evernote foi ficando meio para trás, né? Apesar de ser uma ferramenta ainda muito poderosa, o Evernote sumiu do mercado, né? Você não escutava mais as pessoas descobrindo, empolgadas ou com funções muito bacanas do Evernote. Então eles mantiveram ao longo dos últimos 10 anos aí uma base bem fiel e bem apaixonada de usuários, mas acabaram se limitando um pouco a isso e isso deixou eles numa posição meio desvantajosa, porque para disputa por talentos, né, a galera para trabalhar lá e continuar evoluindo a plataforma. Então, eu como um não usuário, então é fácil eu falar o que eu acho, né? Eu tô cautelosamente otimista sobre essa compra, apesar da bandeira vermelha grande ser assim, quem é Bending Spoons, né? Então, tem isso. Espero que eles estejam bem intencionados como eu estaria. Se eu pudesse, eu comprar o Evernote, colocaria todas as ferramentas que eu sempre sonhei lá. Dava uma geral, deixava ele mais produtivo e mais inteligente. Não agregaria funções visíveis, assim, eu colocaria mais um back-end mais moderno, sabe? Mais poderoso, e integraria as notas escritas à caneta, né? Ferramentas com caneta, como eu já tinha explicado antes. Você podia lançar um Evernote Blue, e aí as pessoas pagam $8 por mês e tem um chequezinho no nome também. Agora, você falou do Notion também, e eles chamaram muito a atenção do mercado, e a minha e a sua, certamente, na última semana, com uma função de IA, né? Então, esse negócio é polêmico, né? Ainda mais se tratando de escrever posts, escrever conteúdo, né? Uma inteligência artificial que escreve. Eu já vi algumas previsões apocalípticas falando que blogueiro, jornalista, esse pessoal, escritor, tudo ia morrer por causa de inteligência artificial. Também vi uma notícia há pouco tempo que os criadores de anime, né, os artistas, estão preocupados com as inteligências artificiais que estão criando ou mimetizando personagens que já existem, né, acaba meio que matando o trabalho criativo dos artistas, mas eu não sei até que ponto tudo isso é alarmismo ou é vida real, uma vez que o próprio preditor do meu teclado até hoje dá umas escorregadas e me faz passar raiva. Então eu não acho que seja inteligência artificial dentro dessas plataformas, dentro desses aplicativos, seja uma ameaça a esse ponto. Porque a inteligência até pode ser artificial, mas a burrice é natural. Então,
Não tem inteligência artificial ainda que supere as burrices do usuário e que também seja inteligente a ponto de matar o trabalho criativo do ser humano. Eu não acredito nisso, não. Essa é uma discussão que é curiosa como ela reacende a cada novidade bacana e empolgante que pinta em mercados diferentes, né? Então, eu acho que nessa história mais recente de tecnologia, justamente a parte de texto, GPT-3 e tudo mais, né, que foi evoluindo, agora está no GPT-3, de você alimentar uma inteligência com um monte de texto e ela passar a processar e processa de novo e passa 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes aquele texto e começa a gerar textos novos em cima disso e cada passagem que ela faz, ela vai melhorando esse resultado. Isso é uma coisa que a gente tem visto, a gente usou de brincadeira faz um tempo lá na área de transferência, o Rambo começou a brincar com esses sistemas e alimentou, por exemplo, todos os títulos do ADT e os candidatos a títulos do ADT nessa inteligência e falou assim, putz, cospe títulos novos aí. E os resultados todos foram, assim, poderiam ter sido títulos também, que a gente faz a brincadeira que nem aqui, né? Pega um pedacinho de uma frase sem contexto, umas palavras ali sem contexto e fica engraçado. Então foi a mesma coisa e funcionou bem, super bem, né? A descrição também das coisas, isso é bacana para coisas pequenas. Depois que teve esse boom de geração inteligente de texto, a gente começou a ver isso mais no ano passado, mas tinha antes também, a parte de geração de imagens, a partir de um campo de digitação. Então, a pessoa coloca lá, desenha aí para mim um robô vermelho segurando um balão azul numa roda gigante no parque de diversão com grama e o céu azul, mas está um pouco nublado. E no estilo de anime, como se fosse uma foto tirada. Então, aí isso vai gerando, como se fosse o Picasso desenhando, sei lá. E essas inteligências estão melhorando, né? Tem cada vez mais inteligências fazendo isso, e reacendeu a discussão que não é velha, mas ainda assim é assustadora assim. Tá, se isso ficar bom o suficiente para fazer um bom trabalho, um trabalho que passe por profissional para dar o resultado, o que isso significa para as pessoas profissionais que trabalhavam com isso até hoje e que agora podem virar os ascensoristas do século XXI? Existe esse risco, claro, né? Porque a tecnologia vai evoluindo e elimina alguns empregos, como sempre aconteceu e sempre vai seguir acontecendo. Essas inteligências, eu acho que elas vão sim evoluir para gerar bons trabalhos e a galera que trabalha com essas coisas vai ter que se adaptar a isso. Não quer dizer que a profissão vai morrer, mas isso vai fazer parte, né? Mas é a mesma discussão, por exemplo, de, depois que pintou a fotografia, matou a pintura. De certa forma, sim, mas os artistas continuam existindo até hoje fazendo outras coisas que a fotografia não faz, né? Então, tem um pouco dessa discussão. No caso da Notion, foi a primeira vez, eu acho, que eu vi a aplicação dessa inteligência artificial que escreve com um apelo um pouco mais de massa e uma ferramenta montada em cima disso. Então, eles mostram no vídeo que anuncia essa funcionalidade, que é o Notion AI. Eles mostram assim, começa, Notion AI, escreve um post de blog anunciando que você existe. E bota lá, não dá para saber. Eu imagino que sim, né? Senão seria um roubo no jogo enorme, mas que o post de fato foi feito em cima disso. Dá 5 ideias aí de brainstorm pra gente promover você na internet. Corrige essa gramática e ortografia aqui. Então eles vão exemplificando no vídeo os diversos jeitos que você consegue usar essa inteligência artificial. Seja ter uma lista de novas ideias para fazer alguma coisa, seja isso, corrigir a gramática e a ortografia, existe desde sempre. O Word faz isso, né? Assim, professores fazem isso. Então é uma coisa que existe. Agora, essa mesma tecnologia que gera um texto do zero vai também ficar de olho nisso. Tradução, que é uma coisa que o Google faz há um tempão já, que eles explicam toda a Google I.O. A gente agora está usando modelos de redes neurais complementares para fazer a tradução do texto, porque antes a gente traduzia de idioma para um idioma neutro, que podia ser o inglês ou não, para depois traduzir para o japonês, agora é uma tradução direta e tudo mais. Então o Notion está fazendo agora o trabalho do Google Tradutor. Ótimo, quer dizer que o Google Tradutor, para se manter relevante, vai ter que ficar mais eficiente ainda, e o mercado todo, vendo como eles fizeram, vai também começar a ir atrás de soluções assim. Todo mundo cresce numa situação dessa, o que é super bacana, né? Então, o lance da Notion AI está usando isso num aplicativo de que seja de produção, geração, armazenamento de texto, e ter dado o que eu acho que é o principal, um pacote nessa ferramenta para ficar fácil de usar, é bom para todo mundo, né? Então eles têm lá barra write, alguma coisa assim. Aparece uma lista de funcionalidades que dá para fazer com isso, né? Barra escreve um tweet engraçado. A ferramenta entende que é um tweet, tem que ser uma coisa curta
E aí gera já na linguagem mais ou menos que a gente usa no Twitter, que é diferente do que se fosse no Facebook, no Instagram, para mandar e-mail para alguém. Então, eu gostei bastante, achei bem promissor isso, porque é a primeira vez que eu vejo um exemplo mais prático de que todo mundo, independente do conhecimento técnico que tem, vai poder usar e tirar proveito disso e gerar textos mais bacanas. Vai tirar trabalho de redatores e redatoras? Não, mas vai fazer o mercado inteiro ficar mais com resultados mais bacanas, né? com mais consistente em qualidade de geração. Aí sim, eu acho que todo mundo sai ganhando. Talvez até valorize mais o trabalho do humano, né? À medida que se coloque lado a lado um e outro competindo, né? Eu acho que daí o trabalho do capital humano acaba se destacando mais. Mas tenho duas colocações para fazer a respeito disso, né? Primeiro são as máquinas como ameaça. Eu acho isso um pouco de exagero, né? Quando eu vejo vídeos e posts e pessoas falando sobre isso, sempre tem um ar apocalíptico e parece mais bait, né? Não enxergo as coisas dessa forma, assim, meio Blade Runner, Exterminador do Futuro, sei lá. O problema é que tem aplicações que realmente são úteis. Eu vejo a inteligência artificial na área médica para diagnóstico, né? Um médico, um farmacêutico, um biomédico que está ali analisando lâminas, né? Para fazer diagnóstico de patologia, de câncer, por exemplo. Ele está ali olhando trocentas lâminas por dia, ele pode estar sujeito a erros, cansaço, entre outras coisas. Então, isso a inteligência artificial está fazendo muito bem, analisando padrões para analisar a nível tecidual o diagnóstico de câncer, de uma alteração ali neoplásica. Isso eu acho muito legal. Agora, no trabalho artístico, criativo, e aí eu fico com os dois pés atrás, né? Como eu falei, o meu termômetro é o teclado do celular, porque é uma coisa que está aí faz bastante tempo e as pessoas usam o tempo todo. Enquanto o meu teclado estiver fazendo eu passar vergonha, eu não vejo isso como ameaça, não. E o segundo lance é idiomas. A gente sabe que a língua inglesa ganha uma atenção muito maior em cima das demais e o português sempre fica na rabeirinha. Eu vou fazer uma requisição para uma inteligência artificial. Me conte uma piada engraçada. Mas eu quero uma piada estilo Whindersson Nunes. Ou uma piada estilo tiozão do pavê. Poxa, isso é uma coisa muito típica do idioma em português, né? Pensa na inteligência artificial. O que é o tio do pavê? O que é um tio? Uncle? Pavê? O que é pavê? Tem muitas camadas de aprendizado nisso aí. Como a língua portuguesa não ganha uma atenção tão grande, eu acho que não vai ficar uma experiência tão rica quanto a gente poderia esperar. Mas vamos ver, o tempo é senhor da razão, né? Quem sou eu para dizer que vai ou não vai acontecer? Cada mercado acho que vai ser afetado de um jeito e sempre tem um jeito pessimista de interpretar como é que vai ser o futuro, né? Muito fácil a gente ver como é que vai dar errado. Mas eu acho que nem sempre é assim, não quer dizer que vai ser assim. Para ter, assim, programação também, a gente está vendo inteligências. A gente pode até falar... Aliás, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, especialmente a parte de programação e outros mercados que envolvem um conhecimento técnico para gerar o conteúdo, mas antes disso, eu queria tirar um minuto do episódio para agradecer também aqui a Sotes Telecom, que também está patrocinando o episódio de hoje do Área de Trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX em nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e flexibilidade também na instalação e uso de ramais e de linhas telefônicas. Então, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet sem precisar de fiação nova, quebradeira e tudo mais. E ela tem também uma série de ferramentas para você poder fazer o gerenciamento, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso também, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de facilidade para administrar os a mais e ter acesso também às métricas aí das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana também que eles oferecem, isso nas regiões de São Paulo e São Bernardo, é um link dedicado de fibra ótica para empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Para fazer isso, é só você acessar o site deles, que é sotes.com.br, vou soletrar, sothis.com.br,
ou procura no Facebook e no Instagram também por @SotisTelecom. Aí você entra em contato com eles, comenta também a sua necessidade e diz que escuta aqui Hora de Trabalho e pronto, você dá o primeiro passo para resolver de vez a comunicação interna da sua empresa com quem sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, sotis.com.br ou @sotistelecom. Muito obrigado a Sotis pelo patrocínio mais uma vez aqui do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda a Gigahertz. Produtividade também passa por comunicação. E a Sotis Telecom está ajudando os nossos ouvintes aqui a ficarem mais produtivos, fazer a sua empresa funcionar melhor e, o que é mais importante, com menos distrações. Obrigada, Sotis, por patrocinar o Área de Trabalho e confiar aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Agora, eu falei de programação, né? No ano passado, eu acho, talvez tenha sido nesse ano, mas eu acho que foi no ano passado. O GitHub, que é a plataforma mais usada aí por desenvolvedores e desenvolvedoras para fazer controle de código, desenvolvimento e tudo mais, versão, o GitHub anunciou o GitHub Copilot, que é basicamente a aplicação dessa geração de texto por inteligência artificial para código. Então você digita em texto plano lá, eu estou simplificando, assim, preciso de um aplicativo, um código aqui para aplicativo de calculadora. Ele cospe lá o código bonitinho, então assim, mensagem de erro falando para a pessoa que ela tem que preencher o e-mail, o telefone e o nome do usuário. E aí, dependendo do que a pessoa... o código feito já prevê se a pessoa digitou isso certo ou se um deles está digitado errado, qual deles que é, para identificar e colocar o erro lá. Então, é a mesma discussão assim, poxa, isso vai começar a eliminar o trabalho do pessoal de programação, porque agora você tem um sistema que faz isso, então você contrata uma pessoa para colocar lá o dia inteiro coisas de código e o sistema cospe todo o código e elimina a necessidade de ter 4, 5, 6 pessoas desenvolvendo. Essa foi a reação pessimista a isso. A reação otimista que eu vi é assim, isso de certa forma democratiza um pouco mais o mercado de desenvolvimento e você não vai ter, pelo menos por enquanto, um aplicativo gerado do começo ao fim para você que seja feito só por código. Então, a pessoa primeiro tem que saber o que pedir, tem que saber onde encaixar, tem que saber a lógica toda de como é que esse código gerado agora se encaixa no resto do aplicativo e tudo mais. E o bacana dessa inteligência é que ela gera a linguagem em várias... Ela gera o código em várias linguagens. Você pode fazer, isso aqui é em JavaScript, isso aqui é em Swift, isso aqui é em, sei lá, PHP, HTML, enfim. Essas linguagens todas. E a visão pessimista foi essa. Poxa, vai substituir o trabalho de desenvolvedores. Não, vai aumentar o trabalho de desenvolvedores, a quantidade de desenvolvedores no mercado. E isso vai aumentar o interesse por profissionais que façam isso. Certamente tem profissionais que... já tem o jeito certo de interagir com essas inteligências no currículo, porque isso vai poupar o tempo da empresa também, ao invés de colocar alguém para começar a aprender como é que faz, a mexer e tudo mais. Então, tirando a primeira reação pessimista, eu passei a ver isso com um pouco mais de otimismo e vi que, assim como nos outros mercados todos, não é o fim do mundo, né? É o fim de uma profissão, mas assim você abre um pouco mais o leque de possibilidades, o que aí sim é bacana, né? Tecnologia ajudando e não eliminando aí empregos ou sendo vista como... Aí sim, agora vai aparecer a Skynet, né? É muito legal falar desse tipo de coisa, porque gera muitos memes, né? Então, é mais apocalíptico e mais... A gente fica muito no campo da especulação, mas eu sinto que você fala pouco do lado prático da coisa, né? Esse é o exemplo do diagnóstico para câncer, por exemplo, né? O diagnóstico histológico de câncer, eu acho que é um dos melhores exemplos, não só porque é a minha área, mas também porque faz muita diferença, ainda mais aqui no Brasil, em que às vezes não se tem mão de obra suficiente, os recursos são mais escassos. E quando se trata de câncer, se você faz um diagnóstico o mais rápido possível, dependendo do grau ali do diagnóstico, no dia seguinte você já começa o tratamento. Em câncer, todo minuto e hora que você ganha faz diferença no resultado final. Então, é uma coisa que eu vejo um resultado prático que funciona muito bem, né? Mas e se tratando aí internet, YouTube, infelizmente o que ganha mais atenção é o lado exterminador do futuro. Né? Um mercado que eu tenho visto, esse de diagnóstico com inteligência, é o de endoscopia. E existe, por exemplo, a cápsula endoscópica. Eu estava conversando disso com a Larissa, minha namorada, e ela falando da cápsula. O que acontece? Você engole a cápsula, vai tirando fotos ali por todo o seu trato digestivo, e aí você espera a cápsula, e aí fica pertinho no corpo da pessoa ali, numa cinta, por exemplo, um receptor das imagens. Então toda foto que a cápsula tira
manda para esse receptor. O que acontece depois? Alguém senta ali na frente do computador e vê o filme inteiro, às 6, 8 horas, né? Um pouco menos que depois, na hora que chega lá no final do intestino, já está meio coberta a cápsula, né? Mas ainda assim, vendo frame a frame para ver se aquela foto tirada tem uma pintinha ali que está meio estranha, tem uma lesãozinha ali, uma coisa assim. Uhum. E quando ela falou sobre isso, eu fiquei pensando, falei, putz, esse é um mercado que é perfeito para ser afetado por inteligência artificial daqui a alguns anos, né? E aí, sei lá, de um ano para cá, a patente dessa cápsula, que era israelense, venceu ou foi aberta, aí um monte de empresa chinesa começou a fazer também a própria cápsula com o próprio software para poder fazer análise de imagens, e eu vi esses dias que já tem, ela me mostrou, de que tem inteligência artificial já no software. Então o que acontece? Você joga lá o arquivo com o filminho da cápsula no programa, o programa sinaliza na timeline, ó, aqui pode ter alguma coisa, aqui pode ter alguma coisa, aqui pode ter alguma coisa, o que não elimina a necessidade de ver o filme do começo ao fim. Mas essa ajuda da visão computacional com a inteligência para apontar alguns lugares já, assim, ó, levanta a mão e fala, putz, aqui pode ser alguma coisa. Você olha com um pouco mais de atenção e o nível de acerto é bacana disso ainda, não é perfeito, não dá para depender só disso, mas eu lembro que eu vi também sobre essas inteligências com visão computacional e tudo mais, treinando no modelo de diagnóstico para isso que você falou de lâmina para, putz, sei lá, tentar identificar um câncer, uma coisa assim, neoplasia e tudo mais, para coisa ocular também, né, que irônico, né? Visão computacional identificando doenças oculares, né, mas também isso sendo usado porque você tem uma inteligência treinada só para fazer isso e, enfim, é meio incipiente esse mercado, mas ele parece que vai pegar. Não elimina a necessidade de um profissional lá analisando e dando aval. É ou não é? Mas acho que ajuda e complementa esses mercados. Né? Mas aí, pulando desse para as IAs que desenham, por exemplo. Já viu alguma inteligência dessas que estão desenhando? Eu vi muito pouco sobre isso, sabe? Eu vi o pessoal... tem um site mais famosinho aí que o pessoal tava fazendo as brincadeirinhas e postando no Twitter, mas eu não achei grande coisa, não. O pessoal fica muito surpreso com as coisas. Eu acho que eu sou meio cética demais com relação a esse assunto. É verdade. Eu olhei assim, eu falei, tá. Tanto as que desenham quanto as que programam também, eu vi uma mesma polêmica que foi a forma como os modelos de inteligência foram alimentados para depois cuspir o resultado final. Né? Então, no caso do GitHub, depois teve um contra-argumento disso, mas parecia que eles tinham usado os códigos de todo mundo no site para alimentar a inteligência, mesmo códigos que não eram para ter sido usados, coisa proprietária e tudo mais. O GitHub falou, não, a gente só usou o código que estava marcado, que era de uso livre, então isso foi usado para treinar. Mas no caso das imagens, não. Então, tem muito modelo, o mais famoso é esse da OpenAI, que é o DALL-E, né? Que acho que você estava comentando, Bia, que você viu por aí. Isso. E ele exatamente. Usou imagens coletadas da internet inteira para treinar o modelo. Então teve assim, tem imagem às vezes que é gerada pelo DALL-E, não acontece mais, mas aconteceu, que aparecia a marca d'água do Get Images por cima, assim, né? Porque muitas delas tinham isso, então acho que uma imagem significa ter Get Images aplicado em cima, né? Então a inteligência colocava isso por cima. E eu acho que também foi na OpenAI que você podia dar uma espiada nos pacotes de imagens que foram usados para treinar o modelo que estava gerando as imagens novas, ou um resultado mesmo, uma coisa assim, que uma pessoa achou a foto de um exame médico que ela tinha feito. Quer dizer que a foto lá que estava armazenada dela no servidor do médico, alguma coisa assim, no serviço que ele estava usando, isso acabou caindo no pacote lá de algum jeito, e isso, claro, levanta muitas questões aí éticas e de responsabilidade, e muitos artistas, no caso das IAs que desenham, falaram assim, a minha imagem foi usada em pacotes para treinar uma inteligência que, de certa forma, vai me substituir e eu não fico compensado por isso. O que isso significa? Teve essa questão e eu entendo perfeitamente que, né, se você fosse treinar alguém para fazer alguma coisa, seria pago por isso. Né? Agora, no agregado, o seu trabalho ser usado para uma inteligência que de certa forma quer te substituir e você vai ficar sem emprego e não recebeu por ter ajudado a acabar com o seu emprego. É uma questão complicada mesmo. Eu já vi inteligências que estão começando, por exemplo, vai usar do Get Images, vai compensar todo mundo que ajudou a treinar o modelo e a pessoa vai ter controle se ela quer ou não que a imagem dela possa ser usada no modelo. Super bacana. Aí sim, é um jeito mais responsável de fazer isso, né? Você tocou num ponto importante que a gente não pode esquecer que inteligência artificial, ela precisa de uma base
né, para tomar as decisões dela. Tudo vai depender da base que é usada. E é por isso que eu acho que para trabalho criativo isso é impossível, porque você teria que ter acesso a trabalho criativo de todo mundo que existe no mundo para ter um mínimo de aprendizado, senão ele vai simplesmente reproduzir trabalhos de outras pessoas e os resultados vão ficar muito parecidos com coisas que já existem. A não ser que a inteligência artificial ganhe consciência, aquele negócio da singularidade, mas aí a gente está viajando de novo, né? Uma coisa excessivamente conspiracionista das máquinas ganhar consciência. Eu acho tudo isso uma bobagem. Nesse caso, eu também acho que estamos um pouco distantes disso aí e da inteligência. É engraçado ver quando elas quebram, deu errado, né? O Barba essa semana tava falando que ele deu uma espiadinha tava testando, imagino que seja o DALL-E da OpenAI, e aí ele falou assim, ó, faça aqui um astronauta sentado num campo segurando uma câmera. E aí gerou lá, tá numa cadeira e tudo mais, ele trocou. Eu quero um astronauta brasileiro fazendo isso, aí o sistema trocou o astronauta por alguém dos Correios, que tá lá sentado numa grama segurando uma câmera. É a coisa mais engraçada. Achei que ia colocar o Marcos Pontes. Então, né? Eu também imaginei que ia ser isso. Não, é alguém dos Correios, não é mais um astronauta, é alguém dos Correios que tá lá sentado e segurando uma câmera. Eu vou colocar, ele fez um thread bem bacana sobre essas IAs que desenham, porque todas elas ainda, no momento atual, o acabamento de coisas detalhadas, tipo mão, você não sabe desenhar mão ainda, é tudo um blob de carne, assim, meio feio, né? Então, uma mão com luva, ok, mas dedos mesmo, a gente que é humano, a gente sabe muito bem reconhecer um dedo, né? Então, essa ilusão, aí ela começa a acabar, o dedo faltando um pedaço, uma falange e tudo mais. Então, é claro que tem pessoas que têm mãos que não têm a falange, mas no caso da inteligência, ela está desenhando alguém com a mão que estaria completa. Então, todas elas, você sabendo onde olhar, você ainda encontra defeitos. Isso vai melhorar. Por outro lado, muita gente diz assim, isso aqui não vai ser usado para substituir o trabalho de alguém que faça arte, mas pode já você chegar com um briefing um pouco mais direcionado e falar, ó, quero uma coisa nessa direção aqui, vamos nessa? Vamos, e aí tudo bem, né? O risco disso, eu vejo por outro lado, as capas aqui de todos os podcasts da Gigahertz. Eu cheguei pro Ricardo Ventura, ilustrador talentosíssimo, que eu adoro, e falei, ó, a gente está pensando pro área de trabalho ser uma capa assim, pro A Fonte ser uma capa assim, o Lamundo uma capa assim, o ADT que já existe, mais ou menos nesse estilo e tal. Então, faz alguma coisa assim? Ele falou, beleza. Ele voltou com as propostas das capas que existem hoje, que são lindas e nada a ver com o que a gente tinha passado. E ficaram muito melhores do que a gente tinha imaginado que poderiam ficar, com a instrução que a gente deu, né? Então, o risco disso é você chegar com um trabalho já semi-pronto para alguém, um artista, e falar, faz assim, e você já direcionou e você eliminou um monte de etapas criativas aí que chegam num bom resultado, né? Então, existe esse risco para atividades criativas. A tentativa e erro faz parte do processo natural criativo, né? Se você eliminar essa parte, você acaba ficando com resultados muito que podem ser até meio pasteurizados, porque é a mesma inteligência gerando para todo mundo, né? O caminho que ela vai usar pode ser sempre parecido, né? Então existe esse risco e não substitui o trabalho de alguém de arte, mas de certa forma complementa, mas se usado com parcimônia, né? E é tudo novo, né? Ninguém sabe usar esse negócio ainda direito, né? Verdade. É novo, depende da base, a base ainda é muito homogênea, então os resultados são esquisitos. É uma coisa que o tempo vai dizer se vai prosperar ou não. Muito bem, agora para chegar no finalzinho do episódio, vamos trazer a sessão do Área de Trabalho Responde, o AD Trabalho Responde, com a pergunta do Raul Guarini, que mandou pra gente no Twitter, lá no @ADTrabalho, sobre podcasts de produtividade. A gente tem dicas e recomendações para dar para ele. Ele falou que está na gringa, então podcasts aí da gringa, parecido aqui com a Área de Trabalho, mas que tem um estilo diferente também, mas que seja bacana. Quais podcasts, não precisa ser gringo porque não entende português, né? Mas gringos ou nacionais você tem para recomendar? Eu já acompanhei mais, sabe, esse mundo de produtividade e tal. Agora, parecido com a área de trabalho não tem, porque a área de trabalho é a área de trabalho. Isso aí. Mas se vocês quiserem acompanhar pessoas da gringa que falem sobre esse assunto, eu acompanhava muito o Ali Abdaal, tem o Thomas Frank, que é muito bom também, tem como é que é o nome daquele rapaz, o amigo do Ali Abdaal, que também é médico, acho que é Karma Medic. São coincidentemente da área médica, mas é porque eles falam de produtividade, trabalhando na área da saúde, então tinha um pouco a ver comigo. Só que eles são essencialmente youtubers, e isso tem um problema. Porque eles ficaram muito, muito grandes, e quando você fica com um podcast ou um canal do YouTube muito, muito grande,
você entra naquela corrida de ratos do YouTube, que é manter a atenção das pessoas, o canal não cresce mais. Então você tem que criar baits cada vez mais malucos para prender a atenção das pessoas. Então eles começaram a falar em produtividade enquanto tá dormindo, umas maluquices. Eu falei, não, deu pra mim, chega. Mas vale a pena dar uma olhadinha no trabalho deles, principalmente nos episódios mais antigos. O Ali tem coisas muito legais sobre o Notion. Basicamente, o que eu aprendi do Notion foi com ele. Então vale a pena dar uma olhadinha nesses 3 que eu citei. Especialmente o Ali, o Karma Medic e... quem que é o terceiro? O Thomas Frank. Boa. Eu não conhecia esses, já vou colocar aqui no meu rodízio, vou experimentar, ver quais que eu curto. Um que eu gostei, eu escutei por muito tempo, mas eu dei uma saturada e parei de escutar faz um tempo, mas que tem conteúdos bons e úteis, é o Cortex, que é da Relay FM, que é com o CGP Grey, que faz aqueles vídeos do YouTube bacanas explicando assuntos malucos, né? E o Mike Hurley, que é o dono da rede, tem um monte de podcast também. E tem o Tim Ferriss, que não é necessariamente sobre produtividade, mas sempre esbarra nesse assunto. Eu li o livro dele há muito tempo. Aquele, o 4-Hour Work Week, né? 4-Hour Work Week, exatamente. Eu vou deixar aqui na descrição, fez bastante sucesso também esse livro. Então ele começou sendo sobre... esbarra um pouco nisso de produtividade dormindo, é sempre umas técnicas meio malucas pra chamar a atenção. Mas biohacking, o pessoal ficar esperto. Então, assim, eliminando essa parte, que é tipo receita maluca de TikTok só pra viralizar. Coloque leite na pipoca. Não. Mas dentro disso, no meio dessa história, sempre tem umas pepitas de conhecimento aí que são bacanas que dá pra usar no dia a dia. Então, e uma coisa que eu gosto muito que ele faz no podcast é trazer personalidades e entrevistar essas pessoas... mas não sobre o assunto principal do que elas fazem, mas coisas para que sejam... Sei lá, ele entrevistou, por exemplo, o Eric Ripert, que é um chefe de cozinha que eu gosto, e ele não foi falar de cozinha de cara. Ele começou a falar sobre, eu descobri que o cara faz meditação e uma técnica diferente de meditação que tem a ver com você se energizar pro dia e tudo mais. Então você sempre fica sabendo de assuntos que esbarram em produtividade, mas com uma certa distância, mas que ajudam mesmo no dia a dia e te traz informações novas, contato com informações, com coisas novas de que você pode ter no dia a dia. Então, o Tim Ferriss são episódios compridos, né? Você tem um estilo muito característico, que pode ser que a galera escute e fala, putz, não é pra mim, mas dá uma espiada, por exemplo, eu recomendo que o pessoal vá na lista dos episódios que já foram publicados e começa com as pessoas que você já conhece, que você tem interesse em saber mais, porque aí te ajuda a trazer o interesse pelo podcast para chegar no momento assim, nunca ouvi falar sobre esse convidado da semana, mas vou dar uma chance mesmo assim. Geralmente são discussões boas e que acrescentam também no dia a dia. Então eu vou deixar aqui o Tim Ferriss Show e o Cortex, cada um com estilos bem diferentes aí sobre essa abordagem de produtividade. E vou deixar para quem tiver interesse também o link para o livro aí do Tim Ferriss, que é esse The 4-Hour Work Week, que pode trazer aí também um jeito novo de pensar sobre alguma coisa de produtividade. Boa. Já são estilos bem diferentes. Acho que um desses, Raul, capaz que você goste, viu? Muito bem, além desses links todos os outros também do que a gente comentou ao longo do episódio eu vou deixar aqui na descrição e também no gigahertz.fm/adtrabalho/24. E agora me resta agradecer a você que está escutando, quem deixa reviews, avaliações também, quem recomenda o Área de Trabalho. A gente tem visto, né, Bia? Pelo aumento de interações e de feedbacks, cada vez mais gente está descobrindo o podcast. Muito obrigado a quem ajuda a fazer isso. Eu quero agradecer a AlphaCode e Sotes Telecom também pelo patrocínio mais uma vez do podcast, e a você, Bia, por ajudar a gente episódio após episódio a deixar a tornar a vida um pouquinho mais produtiva. Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite de fazer participar desse projeto, aos nossos patrocinadores que acreditam na gente e, claro, em vocês, ouvintes. Sem vocês, esse trabalho simplesmente não existiria. Para me encontrar no Twitter, @garota-sem-fio, no Cool também, é o mesmo arroba. E para quem quiser falar comigo no Telegram, @biacunze, mande suas sugestões, comentários, prints, dicas de aplicativos, links, e pode pedir para mim também os links do meu canal Garota Sem Fio e dos nossos 2 grupos, o de produtividade e o Mundo Sem Fio, que eu passo no privado para vocês, tá bom? Boa, eu no Twitter sou MVC Mendes e todas as outras redes também que forem aparecendo vai ser tudo MVC Mendes. Apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev da Alura, que é um noticiário diário sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, e escrevo também para o iFeed.com.br,
dexter.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até a próxima.